Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, levando até você a boa informação. Junto com isso, a gente tem a intenção ou a pretensão de levar também divertimento para vocês. Tomara que a gente consiga fazer isso. A gente, todas as noites, quando entra no ar, tem essa intenção. Nem sempre a gente consegue, porque as notícias também não ajudam. E eu quero dizer para vocês que a coisa pode piorar. Vamos lá, Vitorino? Pois entra no Parlamento Brasileiro uma proposta para a redução da maioridade penal para 14 anos. Marco Aurélio vê clima favorável para a prisão em segunda instância, o seu filho. E uma manhã de preocupação para os pais que repensaram em levar seus filhos à escola, porque afinal eles estavam ameaçados por um ataque virtual de que entrariam pessoas nesses lugares matando os alunos. Mercado financeiro repercute o almoço de Rodrigo Maia com Paulo Guedes. Depois de 3 meses de pesquisa, eu fiz dado por dado que o cara que tem uma projeção de vida de 80 anos, ele vive apenas 23 líquido. Interessante pra caramba. O Papa quer acabar com o beijamão papal. Aí tem duas coisas que eu não sei nem por onde eu vou começar, porque eu adorei as duas. Essa aqui... Eu para depois. Não, depois. Tu vai pensar ainda? Não, daqui uns 15 minutos. Ah, então tá bom. Mas me avisa, me ajuda. Tá bom. Mário, por que o Papa não quer mais a beijamão? Porque higiênico? É. Mário, tu tá todo descabelado. Só um pouquinho, querido. Vamos aproveitar. Ao vivo é assim, não posso deixar tu ficar descabelado tanto tempo. Ajuda aí, dona Roberta. Aqui, ó. Dona Roberta que... Mas vou começar a vir descabelado também. Tá, começa de novo, editor. Olá, boa noite, Mário Barcelos. Boa noite. Não, eu só quero falar rapidinho, bem sucinto, o Papa, que é uma figura maravilhosa. Ainda eu comentei na Rádio Pampa hoje com a Aninha, que estreou hoje na Rádio Pampa conosco pela manhã. Nossa Ana está conosco, brilhante como sempre. Estreou hoje pela manhã, ainda eu fiz esse comentário que eu vou repetir um pedacinho apenas, que o Papa é uma pessoa super humilde. O Papa, enquanto cardeal arcebispo de Buenos Aires, andava de metrô. É verdade. No metrô de Buenos Aires, conversava com as pessoas, quem reconhecia, quem não reconhecia, tudo bem. Ele, com aquela vestimenta, com os paramentos todos da igreja. Né? E agora ele resolveu isso. Mas por que essa coisa de beijar? A pessoa se ajoelha e beija a mão do Papa. Ele não pode, então ele acha que as pessoas são iguais, como exatamente Jesus era igual. Não, Jesus era igual, a figura, Jesus beijava, sabe, era uma figura fantástica, segundo o que diz a Bíblia. Eu sou fã do Papa argentino, sou fã do posicionamento dele, ele renovou a Igreja Católica. E mais coisas novas não acontecem na Igreja Católica, porque aqueles que estão ali, aquele grupelho, né, que o acompanha, que não deixa ele manietado, não permite que ele possa expandir a Igreja Católica, modernizar a Igreja Católica com seus dogmas e com as suas coisas profundamente arcaicas. Pois, Mário, no momento que tu fala sobre isso, fica bem claro que o Papa não decide coisas também sozinho. Claro que não. Que acho que isso é muito importante. As pessoas acham que porque é diferente, não. A hierarquia... E existe o direito canônico também, Sim. O direito canônico. Tem um grupo de advogados lá que praticam o direito canônico, que também não é fácil, dentro da própria Igreja Católica. Então, as pessoas que conhecem, aqueles que têm a formação religiosa, sabem do que eu estou falando. Então, ele é limitado. O Papa não pode fazer o que ele quer. Né? Como um presidente, o povo não pode fazer o que ele quer. Sabes que por um momento eu achei que talvez até acabar com essa coisa do beijamão, eu acho que até uma coisa de evitar contatos, doenças, que seria, para mim, bem plausível, bem cabível, se fosse por isso. Fica agradecida aqui. Não, mas é verdade por quê? Porque imagina, ele vai a todos os lugares e ele é uma pessoa que a saúde dele tem que ser preservada, a vida dele tem que ser preservada. Eu até achei que pudesse, e se tivesse esse viés, eu não ia me ofender. E teve um beijamão lá, ele retirou a mão, o camarada beijou a própria mão. Ele queria beijar uma mão e beijou a dele. Ele queria beijar. Beijou a própria mão. Muito beijou bem. A própria mão. Não posso ainda pedir o teu? Ai, meu Deus. Mas só complementando, depois eu vou me É muito esquecer. dado, uma coisa, a maior manchete que o programa deu esse ano. Mas ainda complementando só rapidamente o Mário Barcelos, que ele trouxe a informação de que não é a primeira vez que existe essa mudança, porque antes as pessoas beijavam os pés do Papa. Isso, é verdade, então as pessoas progrediram para a mão, mas agora o Papa quer só o aperto de mão cordial. Então, antes que eles queiram beijar o Papa na boca, eles não, na mão parou.
Na mão parou, só pode ser isso. Doutor Russo, o senhor tá tão sério, tá tão constrito? Ele tá passando um ar de felicidade. Eu não sei, ele tá meio verdinho. Acho que tu não tá bem. Verdinho, né? Verdinho é bom. Lembra dólar. Não, eu quero... Esse Papa vai ficar para a história como o homem que enfrentou as questões intrínsecas da igreja, especialmente essa questão dos padres. Só ele, com o tamanho dele, né, com a importância que ele tem, com o desprendimento que ele teve para fazer essa revisão que estão fazendo na história, essa revisão que estão fazendo no comportamento de bispos, de pessoas importantes. A questão de um mês caiu uma das pessoas vamos chamar da diretoria dele, que estava muito perto dele, com um cargo muito elevado. Então, ele está realmente se desprendendo de alguns valores, aproximando a igreja dele, e eu acho isso muito importante. Só não queria perder o mote porque falamos, eu queria também cumprimentar a nossa colega Ana, que estreou hoje sobre a batuta do Marne, desejar toda a felicidade do mundo. A Rádio Grenal fez um golaço e ela vai ter como... A Rádio Pampa. A Rádio Pampa. A Rádio Pampa, né? A Grenal, ela já era da Grenal. Agora ela está na Rádio Pampa com o Marne. É a força do hábito. Mas a Rádio Pampa fez esse golaço. E o senhor Marne, que vai ser o seu professor, o seu capitão, ela não poderia estar em melhores mãos. E quero te dizer que estar ao lado do Marne foi uma das razões mais fortes de tu teres aceitado, né, Ana? Conta um pouco, como é que foi a tua estreia? Foi muito bacana, um desafio importantíssimo na minha carreira, porque a gente já tem a responsabilidade de falar aqui na televisão, informar os nossos telespectadores, mas o rádio é uma realidade muito mais rápida, a gente tem que correr atrás da informação, a gente tem uma equipe muito capacitada e com certeza eu tenho que, né, parafrasear a dona Magda e o Dr. Russo dizendo que é um aprendizado sim, o Marne será um professor, assim como é uma satisfação enorme estar aprendendo aqui na bancada, também com você, telespectador, mas o Marne é um professor. Quem sabe fazer rádio, quem eu posso dizer assim, de todos, eu vejo para mim também como um incentivo e claro, não posso esquecer do Dr. Vitorino, que também está na Rádio Pampa, estou aprendendo também alguns juridiquês, aquilo que o Dr. Russo não consegue às vezes, né, colocar na minha cabecinha um pouquinho dura, eu vou lá, escuto, ligo na Rádio Pampa e coloco, né, do Dr. Vitorino, mas todos aqui somos capacitados, aprendo com todos. Eu sou considerado uma referência do Rádio Gaúcho, é o condutor de audiência. Eu saí do Duplo em Debate, montei um estilo de rádio diferente. Qual é o rádio normal? É aquele rádio chato da notícia. Fiz um rádio suel, estilo paparazzo, uma coisa com ao máximo. Aí a dona Margina me transferiu para a tardinha, que era um horário que não estava complicado. Hoje o número 1 da audiência é Grenal Futebol Clube. A Chicão Tofani, que faz um personagem do rádio. Não é jornalista, é popstar artista. Hoje me vesti de blue, porque a tradição italiana faz isso. Meu pai me ensinou. A última quinta-feira do mês ele dizia: Francesco, nel blu ti pinto de blue. Botei um óculos azul, relógios azuis e camisa azul. Eu adoro o Chicão Tofani, porque o Chicão Tofani, ele se ama, se beija, se elogia, se eleva. É uma maravilha. E pior é que ele se acredita, né? Quem toma advertência sou eu. E é verdade, dona Magda, é verdade. Pior é que ele se acredita. Olha aqui, a Roberta, seja bem-vinda. Querida Roberta, fico feliz em te ver ao vivo. Pelo Instagram, estava sabendo da tua saúde. Custou, não é? Que bom estares neste grupo novamente e obrigado por estares sempre atenta ao que escrevemos. Abraços, Lídice Fonseca. Quero informar a dona Lídice que o enterro da doutora Roberta foi suspenso. Suspenso. Falou ontem. Dona Magda, motivos óbvios. É mesmo? E eu não elogiei a doutora Roberta, porque sou muito mal compreendido quando me manifesto em relação à doutora Roberta. Mas eu gostaria muito de agradecer a todas as manifestações de carinho que recebi todos esses dias, a paciência da bancada querida que super me apoiou nesse momento complicado. Tive um vírus danado e o que eu posso dizer dessa experiência toda é: sejam gratos pela saúde que todos nós temos. Fechem os olhos em algum momento do seu dia e agradeça pela saúde que tem. Não importa qual que seja. A que temos, valorize. Porque como é difícil eu acordar com uma Madre Teresa de Calcutá, né? Mas imagina a Violetinha, dona Magda. A pobre da Violetinha. A Violetinha aprendendo isso tudo, dona Magda. Roberta, quem lastimou profundamente, com lágrimas aos olhos, foi o doutor Russo. Sério? Doutor Russo, lágrimas aos olhos. Onde é que está a nossa Roberta? Inconsolável. Onde está? É só você
vocês observarem o sorriso que ele tá nos lábios hoje, ó. Ele é uma coisa, ele não consegue fechar a boca. O apreço que eu tenho a todos vocês é proporcional à estima. Exatamente. Quer que eu te ajude mais alguma coisa, não? Não. Próximo manchete. Olha aqui, ó, o Rafael Neto diz o seguinte: ninguém beija a mão do Papa, as pessoas beijam o anel do Papa, em respeito ao seu cargo. A verdade é, né? É o anel, mas o anel fica onde, Rafael? Na mão. Não, mas beijam a mão. Na mão. Ele oferece o anel, mas beijam a mão. Vai ver por isso, ele fazia assim, o pessoal não entendia virar. Pode ser isso. O Chicão, se usasse o anel, deixariam no beijar, Chicão? Pra mim é diferente, eu sou usado 24 horas por dia. Eu sou o cara mais usado que tem. Sabe, tem mulher que liga, posso estar na tua casa agora? Eu digo, não, agora eu vou dormir, querida. Não, amanhã liga. Sempre fui usado. Agora vou mudar a minha vida. Boa. Por que tu vai fazer agora? O meu projeto nos próximos 90 dias não, um ano, é casar e sair dessa nega. Chega. Eu quero ser um cara normal, eu quero ir no supermercado. E fazer continha com a máquina. E filho só vai ter? Ir pra praia, com a família, aceitar churrasco na casa do Russo. Tu já conheceu um cara legal? Olha só. Olha só. Mas que bom. Magda, quanto ano teu ex-marido? Ele conheceu um cara legal. Tá. Mas já que então o Chicão pretende ir pro super, Chicão, eu quero te comentar que a cesta básica da Páscoa para os católicos está mais salgada. Aumentou em 17% em um ano. É a cesta básica mais cara dos últimos 9 anos. Os produtos que mais subiram acima da inflação, e a gente teve uma inflação de 4,37% nesse período. E esses produtos que eu vou dizer agora subiram. Por exemplo, a batata inglesa, 78%, o bacalhau, 21% e o atum, 10%. Outros produtos que também subiram, mas que ficaram um pouco abaixo da inflação, foram bombons e chocolates, 3%, sardinha em conserva, azeitona, ovos de galinha e azeite, 2% a 1%. Então vejam só o que nos espera nessa Páscoa. O brasileiro vai ter que sambar para fazer uma Páscoa. Mas eu achei que até... Doutora Roberta, em casa não come doce. Levamos 5 décadas para casar o Chicão Tofani. Quando ele anuncia isso, a senhora vem com esses dados. Mas a gente tem que casar dentro dos custos, não é? Mas o doce não é legal. Não adianta vocês falarem juntos que não se entende nada. O melhor do casamento é quando se conversa também as questões financeiras. É super bom, Roberto. Dura horrores o casamento. É super bom. É muito bom. Pra se ver livre do marido e da mulher em 30 minutos é muito bom. 98,3%. Amor, querida, eu te amo. Mas vamos pro supermercado? Vamos, querido. Eu quero comprar esses lencinhos aqui pra eu tirar a maquiagem. Tu tá louca? Custando 30 e tantos reais, não sei o quê. Sabe que inventaram o batom agora, Magda? Que a mulher coloca o batom tem ácido hialurônico dentro. E você fica como se tivesse feito uma cirurgia na boca, incrível, dura 24 horas. Chicão, isso não é novidade. Porque assim, ó, tem batom e tem gloss, enfim, com pimenta. E a pimenta também dá uma inchada. Com o próprio ácido hialurônico. Exatamente. Mas é uma coisa assim que não fica o tempo inteiro. Nota-se que tu não usa batom. Não fica um dia, Chicão. Uma amiga minha disse que... ela botou ácido hialurônico na boca, toca o beijo sozinho e disse que usou batom. Isso cura hemorroida. Fica assim. Mas dá um jeito do teu ex-marido, não. Não, ele não é nada meu. Ele é esse. 98,3% deu uma pesquisa não publicada de que os casamentos terminam no supermercado. Sério? Mas, Magda, posso trazer um ponto conciliador? Também. Vou trazer um ponto conciliador. Vamos lá, vamos ao ponto conciliador. E que vai agradar um pouco a bancada, porque você pode trocar, quem sabe, a batata, o bacalhau, por cerveja artesanal, porque foram encontrados 12 compostos antioxidantes que combatem, então, a passagem do tempo, a pessoa ficar mais jovem, mais feliz. Então, na hora, você vai no super, compra cerveja artesanal, depois vai em casa, fazem as pazes, tomam aquela cervejinha, porque você vai preservar a sua... já que o marido se estressa, então vai lá, bebe a cerveja. Tu gostou dessa aí, né? Gostei, mas a perguntinha, não dá pra juntar os dois, a cerveja artesanal com o bacalhau e a batatinha? Fica perfeito. Mas daí é o teu salário. Não, aqui, cerveja não combina com o custo tá aqui, né? Bacalhau é pra cara. Isso parece um programa de culinária. Vamos parar. Notícia nenhuma.
Não, nenhuma. Só o bacalhau, a sardinha. Tem uma. Sabe aquele negócio de você acusar os outros daquilo que você é? Mas é Ou sempre xingar assim. os outros pelo aquilo que você Tudo faz? que tu não gosta no teu parceiro, no teu amigo, é porque é igualzinho a ti. Que é o Efeito pensamento espelho. da Você Descartes. sabe o que o ministro Fachin fez? Multou o candidato Fernando Haddad Ah, é verdade. porque ele pagava sites para impulsionar notícias e ataques ao Bolsonaro. Foi provado, né? Aí os advogados do Bolsonaro provaram e o Haddad foi multado. Engraçado, mas não era outra. Pois é, não era o contrário. A estratégia é acuse os outros daquilo que você De faz. você, exatamente. Já que nós estamos falando de condenar, de emitir multas e coisas, vamos falar sobre a segunda instância? Instância, não é a estância, é instância. Estava tão bom, estava tão Mas então, divertido. se tem que doer, que doa logo. Muito pesado, é muito pesado. Nós sabemos que dia 10 está marcado um julgamento no STF, onde se revisará a questão da prisão em segunda instância. Esse é o mote do nosso assunto. Mas o que eu trago aqui é uma pauta-bomba, como a gente tem criado essa expressão, né? Porque o ministro Marco Aurélio foi na Globo News ontem, e tem preciso dar o crédito, né? Aonde vi a notícia, onde redigi. Ele foi e deu uma declaração que eu julgo bombástica. Porque ele não só anunciou o seu voto, que até é um direito que ele poderá fazê-lo, mas ele anunciou o voto do plenário. Sim. Ele disse que ele vê uma condição favorável de evolução, e a palavra é dele, não é minha, de evolução em relação ao último julgamento. Quanto foi o último julgamento? Foi 6-5 pela prisão em segunda instância. Então, ele sinaliza que, conversando com seus pares, ele vislumbrou vou repetir a palavra, uma evolução de que este assunto vai evoluir e mudará o placar. Ele diz que se voltará a ter a garantia constitucional do princípio da liberdade, que seria só a prisão com trânsito em julgado, né? E este julgamento, que se acontecerá dia 10, veio essa declaração, e ela foi uma verdadeira bomba, né? Porque eu volto a dizer, e vou me manifestar, dona Maria, porque alguns assuntos eu não opino, porque quando é palpite, palpite ninguém nos paga para dar palpite, então se eu não sei, eu não falo. Mas algumas matérias, elas são importantes e a gente tem cunho técnico para se manifestar. Então, em relação à prisão de segunda instância, eu sempre manifestei desde o início. Será a impunidade. Porque, embora o princípio constitucional seja correto, de só a prisão com trânsito em julgado, nós vivemos um sistema onde, para ser julgado no STF, demoram 10 anos. Então, significa o cara morrer significa antes de ser... a impunidade. Significa a impunidade. Então, eu lamento, como jurista, que, em sendo revertida esta decisão do julgamento, que, insisto, acontecerá dia 10, nós teremos a soltura de vários presos, de vários presos políticos. Trocando em miúdos. E eu estou explicando. Vão soltar quem? Eu estou explicando, dona Magda, porque vai começar a discussão de novo ideológica de quem vai se beneficiar, quem não vai se beneficiar. Então, eu estou falando da minha parte técnica, né, como jurista que sou, de que acredito da necessidade da prisão em segunda instância. Agora, todos esses presos políticos recentes, nenhum tem condenação em terceira instância. Nenhum. O Supremo se manifestou. Se manifestou sobre habeas corpus, sobre soltura, sobre não soltura, mas sobre o mérito da ação, que é a terceira ação, que é julgar os recursos especiais, os recursos extraordinários, nós não temos praticamente nenhum julgado. Então, vai soltar uma grande... Vou devolver para a bancada, eu só queria que ficasse bem claro, porque eu não vou ideologizar a discussão. Tá. Alguém quer falar sobre isso? Vamos soltar todo mundo. Vai ser a instituição do pode tudo no Brasil. Sim. Com essa do Tribunal da Justiça Eleitoral, eles deram o primeiro passo e podem terminar de matar o cadáver. Matar o cadáver é bom, né? É um pleonasmo. Mas eles podem terminar de matar o cadáver com essa decisão. Bota mais uma pá de terra em cima do cadáver. Aí vai ser impunidade absoluta, né? O país não vai ter uma punição. Roubar no Brasil vai ser um bom negócio. Porque o cara vai... recorrendo, e não vai ter cadeia. E eu até desconfio quais são. Eles devem ter revertido
tem 2 votos que eu desconfio que eles possam ter revertido. Eles que eu digo os inimigos do Brasil. Sim. Né? A turminha é Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e o Lewandowski. Esses 5 são declaradamente inimigos do Brasil. E o voto que eu desconfio que eles viraram ou foi a Rosa Weber ou foi o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes entrou no esquema. O Alexandre de Moraes entrou no esquema. Com essa da Justiça Eleitoral lá, para livrar a cara do Temer, o padrinho dele, ele entrou no esquema lá. Então, ou eles viraram o voto do Alexandre de Moraes ou da Rosa Weber. Deixa só eu fazer uma coisa aqui. O nosso telespectador, o Thiago Sbardelotto Stout, de Novo Hamburgo, fez uma pergunta ontem. E nós respondemos a pergunta. Mas respondemos ao longo do programa. Ficou mais tarde, ficou no rabicho, enfim. E ele retornou a fazer a pergunta e fez a observação de que ele não consegue assistir o nosso programa depois da meia-noite. Então eu peço ao Rucho que rapidamente responda de novo a ele, quando ele perguntou ontem se havia possibilidade do presidente Romildo Bolzan não se reeleger. Não, então a gente deu esta boa notícia, mas foi já mais no fim do programa, mais realmente. Final, já havia havido a manifestação dos grupos políticos pedindo a alteração. Passou por uma comissão estatutária legal, que é uma comissão montada dentro do Conselho Deliberativo, que opinou favoravelmente, e foi nesta segunda-feira, numa sessão do Conselho, votado e aprovado essa alteração da interpretação do nosso estatuto, e o presidente, pelo Grêmio, pelo Conselho Grêmio, pelo seu regramento interno, está liberado para concorrer à presidência. A questão que remanesce ainda é a do Profut, onde será feita uma consulta para ver se, porque o Profut regula também a matéria e o Grêmio está enquadrado dentro do Profut, para ver se não há essa infração, vai se aguardar essa manifestação, mas já há sinalização positiva nesse sentido. Sim. Então se trabalha com a possibilidade muito forte do presidente Romildo poder concorrer à reeleição. Não. Vamos lá, Marcos Barcelos. Eu tenho uma notícia triste do Rio de Janeiro, não da criminalidade, que já se tornou uma coisa, já é uma tristeza banal, por si só, infelizmente. É verdade. Ontem não, semana passada eu falei do fechamento do Hotel Novo Mundo ali na Praia do Flamengo, um hotel que eu inclusive me hospedei lá algumas vezes em outras épocas. E agora fecha mais um grande hotel do Rio de Janeiro. Quando houve esse boom da Copa do Mundo e quando as Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2 anos atrás, muitas empresas internacionais e brasileiras construíram hotéis no Rio de Janeiro. Então, a rede hoteleira do Rio de Janeiro é muito grande. Não há gente para tudo isso. Então, um hotel que existia ali na Praça Tiradentes, que é uma praça mais tradicional, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro, fica próximo ao centro da cidade, próximo a Presidente Vargas, próximo às ruas mais conhecidas do Rio. Esse hotel chamado Hotel Presidente, na Praça Tiradentes, com 210 apartamentos, que foi inaugurado para a Copa do Mundo de 1950. Mesmo reformado, não tinha mais clientes. Por quê? Por causa dos novos hotéis e principalmente pela região, que é uma região muito perigosa, de muitos assaltos ali no Rio de Janeiro. Então, houve por bem a empresa dona do hotel, vamos fechar, acabou o hotel. Então, mais um hotel tradicional do Rio, que foi inaugurado para a Copa de 1950, fechou o Hotel Presidente. Quem conhece o Rio, quem viveu no Rio, como eu, Vitorino, que a gente ficou muitos anos no Rio de Janeiro, a gente sente muita saudade daquilo. Muitas vezes eu fui, porque tinha uma série de teatros ali, eu fui assistir o Costinha, meu amigo Costinha, né, para rir um pouco, né, porque ele era hilário, realmente hilário. Então, mais um hotel fecha no Rio de Janeiro. Aninha. Vamos então trazer a participação da nossa audiência aqui no programa, lembrando que você nos assiste ao vivo lá no Facebook, acesse facebook.com/atualidadespamp e participe aqui. E a primeira mensagem que apareceu aqui foi um elogio à Magda, que está magnífica de laranja, parabéns. Aqui a Silvana que manda essa mensagem. Obrigada, e Silvana. A Lisiane Munhoz de Porto Alegre fala: amo esse programa, é a luz da minha vida. Querida, todos os dias assisto obrigada. E me alegro com essa bancada maravilhosa. Oi, Magda, que camisa linda do Chicão. Vera de Guaíba. Aninha querida, você... Opa, Roberta querida, seja bem-vinda, saudades suas. E também aqui a Helena me manda um abração, fala que eu tenho potencial e me parabeniza pela estreia ali na Rádio Pampa. E com todo respeito, está na hora de um governo de exceção no Brasil. Os poderes estão podres, não há como manter isso. Cadeia nos bandidos. O Paulo de Gravataí fala da sua opinião. Para uma democracia sólida, a justiça tem que ser forte e atuante.
atuante. Fala o Douglas Morgante, de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. E boa noite, nobre bancada. Até quando vamos ter que aguentar esses juristas? O Luiz Bergoli, de Gravataí. Acho que Tofani, a expectativa é grande. Eu fiquei 3 meses. A senhora sabe que eu sou um antropólogo, estudo o comportamento dos grupos e das pessoas. Sempre foi o meu norte da minha vida como professor de história e como historiador. Eu até vou dedicar esse espaço aqui à senhora Marlice Velausen, que sempre gosta da minha aparição aqui no programa, mãe da Bárbara, um beijão para vocês. Quando você pensa, eu quero durar 80 anos, eu fui a miúde nisso aí. Muito legal, até vale a pena anotar isso. Quer durar 80 anos, você na realidade vai durar 72. Porque tem uma idade, até os 8 anos, dona Magda, você não é uma pré-adolescência que você praticamente não viveu. Você nem se lembra dessa vivência. Quando sabe? isso? Até os 7, 8 anos, você é uma criança. Você a gente é criança até os 14. Não, mas essa é uma idade que... Memória. Que as memórias ficam meio no passado. Forma o caráter da pessoa até os 7 anos de idade. Mas são idades assim que tu não tem uma lembrança mais costumada da vida mesmo. Principalmente se foi ruim, tu deleta. Vive 80 anos. Eu vou viver 80 anos. Na realidade, ele já está em 72. 30% ele passa dormindo. 24 anos. 8 anos, ele é isso que eu falei de criança... E 3 anos ele passa tomando banho. Somar todos os banhos na vida é 3 anos no final da vida. E doente, gripe, etc. e tal, é 3 anos. No engarrafamento, essa é interessante, você fica 1 ano e meio no engarrafamento. E no banheiro, fazer essa necessidade, aqueles rolos, você fica 2 anos. Fila de banco, de restaurante, supermercado, coisa que não é prazerosa para ti, você fica 1 ano e meio. E o trabalho? Bem, eu peguei a classe média que trabalha num escritório, mais ou menos 8 horas por dia. Vejam só, você fica 14 anos trabalhando. Moral da história, vida líquida mesmo. O que é vida líquida? Viver, viajar, amar os amigos, se divertir, tudo isso apenas 23 anos. O que isso faz nos refletir? Refletir o seguinte, que às vezes a longevidade não significa viver e nem qualidade. Quer dizer, o cara durou 80 anos, mas ele é um coadjuvante da vida. Refém. Ele é um refém das filas, das coisas nada a ver. Ele não curtiu a vida, ele é um coitado. Então, tu tem que ser um protagonista da vida. Isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. 23 anos de vida líquida. Isso é que nem relacionamento. O relacionamento, você namora a garota, mas o tempo que tu fica com ela é muito pouco, é que nem piscina. Eu tenho piscina em casa. Tu passa o ano inteiro limpando a piscina, e dói quando mergulha na piscina. Para ir 4, 5 vezes no verão na piscina. Tem coisas na vida que tem o líquido e o bruto. Então, essa foi... Então, isso significa que eu tenho uma piscina. Sim, eu tenho uma piscina, porque eu ainda estou viva. Então, faz a conta para mim aí. Se eu não tomar mais banho e não for ao banheiro, quanto é que tempo? Tu vai ganhar... No banho, tu vai ganhar 2 anos e no banheiro mais 3, 5 anos. Eu quero dizer para vocês que de todas essas coisas que nós... Todas essas coisas que nós estamos falando, uma delas é essencial para a nossa vida, que é a água. E mais que levar água limpa e de qualidade para a casa das pessoas, a Corsã leva transformação para a vida de milhões de gaúchos. Por onde a água tratada pela Corsã passa, também passam mudanças para todos. Onde tem água tratada, tem Corsã. E onde tem Corsã, tem mais qualidade de vida. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ana. Falando sobre um assunto que preocupou muito os pais na manhã desta quinta-feira aqui em Porto Alegre, foi uma ameaça de atentado, assim como tivemos em Suzano, próximo da cidade de São Paulo. Aqui na mesma rede social, nos mesmos grupos, rondou, aí foi divulgado até para os alunos dessas instituições, de que alguém estava ameaçando atacar um colégio da rede marista no momento da entrada dos alunos na instituição. Então, até foi investigado, a Nadine Anflor, que é responsável pela investigação. Chefe de polícia responsável também pela investigação. Ela soube que essa foto que você está vendo, que causou de fato pânico entre os pais e alunos, ela foi utilizada numa reportagem em 2012. Mas só que a investigação causou, claro, quando o pai sabe, muitos até desistiram de levar os seus alunos. Algumas instituições, inclusive da rede marista, tiveram menos de 100 alunos e turmas com menos de 10 pessoas dentro de uma sala de aula, porque os
pais entraram em pânico. Até as vans que levam esses alunos, um deles falou que só pegou um aluno e teve um que cancelou a ida até as casas porque os pais avisaram, souberam, essa notícia se espalhou rapidamente e até o delegado que está investigando a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, o delegado André Anicete, ele falou que eles procuram saber quem passou essas informações, né, e principalmente da onde elas vêm e quem estaria falando sobre esse ataque, porque pode ser enquadrado como terrorismo. Essa ação até vem se tornando comum, essas fake news, que infelizmente não são fake news, porque existem esses grupos, existem essas pessoas que falam isso, mas elas são dificilmente reconhecidas, é difícil saber exatamente de onde vem, porque eles acontecem, essas ameaças, na Dark Web, na Deep Web, um local complexo para análise. Mas só que o que me surpreendeu, porque enquanto eu procurava essas informações, eu descobri que em Roca Salles, uma jovem foi apreendida porque ela teria mandado imagens de uma arma para uma colega e falando que iria fazer alguma coisa, que as pessoas se preparassem, e essa menina ficou muito nervosa. Ela chegou até a instituição de ensino, mostrou para uma professora que imediatamente denunciou, procurou as autoridades. Então é importante que esses jovens não sejam incentivados. A gente fala que é complicado, é uma juventude um pouco doentia, porque vive nesse universo onde é muito fácil matar as pessoas, entrar nesses locais, e principalmente é importante denunciar. Se você tem alguma informação, se você sabe que seu filho recebeu alguma imagem, algum vídeo, ligue para 0800 510 2828, 0800 510 2828, porque às vezes, como foi colocado, era uma arma de uma reportagem encontrada na internet, que causou todos esses prejuízos na educação dos filhos, então você fique bem atento. Olha, hoje não, nós estamos na Semana de Porto Alegre, e dentro da programação da Semana de Porto Alegre, tem a entrega da medalha Cidadão de Porto Alegre. E é neste dia, nesta quinta-feira, que acontece esta cerimônia. Agora? Nesta quinta-feira que acontece a cerimônia. A cerimônia é no Museu de Iberê Camargo, na Fundação Iberê Camargo. E entre as pessoas, são só 3 pessoas que vão receber essa honraria. Está Edemir Simonetti. Edemir Simonetti, além de ser um amigo pessoal nosso, é um grande empresário, um homem que aposta na nossa cidade, aposta no Rio Grande do Sul. Ele é, assim, um dos maiores investidores no ramo da alimentação. E ele, nesta Semana de Porto Alegre, nesta cerimônia, recebe o título de cidadão de Porto Alegre. E veja que de todas essas atividades dele, de tudo isso, ele foi ousado e acreditou no projeto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e construiu o 360 Paul Resto Pub, que tem dentro do Guaíba, ao lado do Cisne Branco. Então, assim, se tem uma pessoa que merece receber essa honraria, é Edemir Simonetti, que está à frente deste grupo que faz de Porto Alegre um pedaço da sua vida. E o Simonetti merece. A pessoa que merece é ele. Empreendedor, gera dezenas de empregos, diretos e indiretos. É um cara sempre disponível, de sorriso aberto. Então, Porto Parceiro da gente, está reconhecendo, né? O grande Porto Alegre. Sem dúvida. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui também para mandar um abraço para o nosso colega, amigo pessoal, Benhur Marchiori, colega da Aninha lá na Rádio Grenal, que recebeu o título de Cidadão de Bagé. Então, Benhur, para você também um grande abraço, parceiro. Pode ter certeza, Bagé está orgulhosa de você e nós, como seus colegas aqui da Pampa, também. Mandar um abraço também, já deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que é meu amigo pessoal, tive na campanha dele com o Douglas e chegou lá. Eu acho que valeu para ti. Então, seguindo os abraços, eu gostaria de mandar um abraço para um casal muito querido, que na verdade eles são os pais do Gabriel, que é a paixão da Violeta, mas na verdade é o médico Dr. Lauro Manhães de Andrade e a advogada doutora Ana Paula Teixeira Manhães.
Meus abraços, dona Maria, meus abraços vão ao pessoal da Secretaria do Conselho da OAB, que nos presta um serviço extraordinário. Estive lá hoje me socorrendo deles, como sempre. Nossa querida Suzete, a Daiane, uma equipe que trabalha diuturnamente por todos nós e por toda a ordem dos advogados. Mário Barcelos. Eu tenho uma inveja muito grande de vocês. Que tem tantos abraços para mandar. Porque já sabia, eu leio mente agora. Quando a pessoa vai chegando a determinada idade, os amigos vão morrendo. E é uma grande verdade. E eu quero apenas cumprimentar o Chicão Tofani com esse levantamento que ele fez ali e que foi debochado pelo senhor Vitorino. Porque eu faço de uma forma tão que inveja as pessoas que elas não sabem fazer isso. O problema não sabe. Eu tenho mais. Eu vou falar uma coisa muito séria. O Chicão abordou com extrema precisão. Primeiro, ele falou o que o professor, sociólogo Zygmunt Bauman já falou a respeito disso. Que nós não temos mais tempo para o lazer. Não temos mais tempo para o lazer. E você concluiu um pensamento de Descartes, René Descartes. Que legal. Descartes. Há 400 anos atrás, o homem que cria o sentido do contraditório, que dá as bases intelectuais e culturais para a Revolução Francesa, falava exatamente isso. Virá um tempo em que, ainda li hoje à tarde isso aí, lendo Descartes, que eu adoro Descartes, virá um tempo em que as pessoas serão tomadas tão fortemente pelo trabalho e pelas preocupações da vida que viverão mais, muito menos. Mais, muito menos, exatamente. É isso aí. Eu li hoje à tarde. Captou essa história. Os filósofos do óbvio. Deixa eu só fazer uma... Mas desculpa, o senhor Vitorino é invejoso, né? Não, eu vou passar uma coisa para vocês. Ele é rançoso. Que nem manteiga. Não é só inveja, tudo que o colega diz, ele... Mas olha o pensamento retardado. Mas é só tu que tem pensamento bom. Porque ele fica o dia no banheiro, não sai à noite, não faz nada. O que ele faz no banheiro? Não entra nisso, parou. Ele lava as mãos. Gustavo Vitorino, controla a tua inveja, teus ciúmes dos colegas. Controla, por favor, Gustavo Vitorino. Agora, olha que pensamento genial. No futuro as pessoas vão viver menos do mais. Que sabedoria isso. Sabedoria de boteco. Sabedoria isso. De boteco. Mas não dá pra colocar. Isso aqui é pré-história. Olha aqui, ó. O Zé das Galinhas do boteco da esquina. O Zé das Galinhas chegou. Aprender a comer galinha. Não, querido, não é esse o problema. Ele tá de mal com a vida. Tá de mal com a vida. O quê? Uma pessoa que tem uma camisa com aquelas listras ali, igual de colchão, tem que estar de mal com a vida. Ele não tá nada bem. Vou jogar umas coisas nele, ver se ele A vida dele tá complicada. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer duas colocações. Uma delas é para o Tiago Máximo, nosso telespectador, que faz uma sugestão do programa mais rabicho na rede, full time. Não viaja, Tiago. Não viaja. Não dá. Não é assim que funciona. Nossa televisão tem direção, sabe por que faz isso. Então, assim, legal a tua sugestão, mas é desleal. Como é que nós vamos colocar na rede uma coisa e na televisão não? Então, Tiago, obrigado pela sugestão, mas não existe esta possibilidade. O Lima quer saber o seguinte: acredito que a multa no Haddad seja uma jogada do STF, que está bem receoso de multá-lo agora e com a intenção de mostrar para o Bolsonaro nos bastidores. Se precisar, vão muito além, pois os atos de fake news do Bolsonaro foram bem pior. Parabéns pelo programa. Eu não entendi também, Mário, desculpa. Ou eu li muito mal, que não é o caso. Eu acolherei todas as letrinhas que tem aqui e li, mas eu não entendi. Depois de escrever assim. A senhora se abeberou. Fala, doutor. Dona Magda, eu quero trazer, foi preso em Goiás um rapaz acusado de pedofilia. Foram cumpridos 33 mandados de 33 mandados de busca e apreensão, 9 pessoas foram presas, e ele fazia tudo de dentro de casa, sem o conhecimento dos seus pais. Estão aí as imagens na entrada da residência. Nós temos, aí chocam-se várias coisas. Primeiro, filhos estarem usando a internet dentro de casa. Ele não era menor, quero deixar claro, ele não era menor, mas dentro de casa ele movimentava uma verdadeira rede de pedofilia. A polícia investigou, tinham 400 mil vídeos. Só consegue quantificar que sejam 400 mil vídeos que pegaram desse menino. E
E eu fiquei pensando muito se eu diria o que vou dizer, dona, porque a gente tem que escolher palavras, o horário. Eu sei, eu tenho uma netinha que tem 1 ano aí, há pouco vejo meu filho e minha nora, ficam botando foto o tempo todo, mas tenham cuidado com as fotos que a gente publica das crianças, porque o que esses tarados, esses doentes fazem, as fotos, eles tiram das próprias redes sociais. Às vezes tu pega um filho, uma criança, ela tá na piscina ali, desnudada, e tu tá numa cena de amor, de carinho, jamais posso imaginar que aquilo pode abastecer tarados e doentes por esse mundo afora, porque essas imagens, elas circulam o mundo. Então, eu pensei, mas eu acho que é uma contribuição que a gente dá, porque às vezes quem não tem a maldade não consegue dimensionar que os outros a tenham. E a gente passa um pouco da experiência profissional aqui. Tenham cuidado com as fotos dos seus filhos, sim, porque existe doente para tudo. E só para a gente trazer um complemento, né? O Ruschel falou sobre a 4ª fase da Operação Luz da Infância. Foi uma operação nacional da Polícia Civil que visava, então, inibir essas pessoas. E só para a gente trazer a gravidade dessa investigação e principalmente ao ponto que chegou que 266 mandados foram emitidos, então, de busca e apreensão, e 137 pessoas foram presas porque foram pegas em flagrante, ou seja, estavam em posse, estavam compartilhando, estavam em grupos e principalmente tinham materiais. Dentro dessas investigações foram pegos computadores, pendrives e até mesmo fotos impressas, Magda, o que assim é até um ponto nojento, porque as pessoas, além de ter no computador, que já é um absurdo, eles trocavam como se fossem cartinhas, assim, horrível. E o que será que foi o agravante, dona? Pegaram um médico com 73 anos. E sabe qual era a especialidade dele? Pediatra. Bah! Sim, eu não sei, tem uma filha pediatra, eu não consigo imaginar. Algumas coisas, por mais maduro que a gente seja, a gente não consegue conceber o que deve ter passado pela cabeça desses pais que tiveram seus filhos criados uma vida inteira. Mas graças a Deus, existem coisas boas nessa vida, existem coisas maravilhosas, existem pessoas saudáveis, existem oportunidades para todos nós. É ou não é, Gustavo? Quem tem uma grande oportunidade, Magda? O torcedor do Grêmio. Ele tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do Tricolor de camarote. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios, colaboradores. Uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial, mediante o agendamento, uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos, amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis. Tem também serviço de alimentação e bebidas mediante a contratação, além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br, repetindo, comercial@arenapoa.com.br, ou pelo fone 51 30 92 9676 ou 51 30 92 9677. Roberta. Magda, depois de muitas farpas trocadas ao longo dessa semana entre Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro, muitas delas totalmente desnecessárias, porque afinal de contas a gente vive num país democrático onde a política, a boa política, é do diálogo e da conversa e precisa ser feita, ainda mais quando se precisa tanto de uma reforma como a reforma da Previdência. Hoje, Rodrigo Maia recebeu em sua casa o Paulo Guedes. E o ministro Paulo Guedes tem uma relação muito boa com o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia vem do mercado financeiro, eles se dão muito bem. E isso foi muito importante. Ontem o Guedes fez um golaço no Senado, porque foi complicado. Ele é um homem técnico, ele é um homem economista e ele tem uma capacidade maravilhosa de se comunicar. Ele consegue falar sem parecer pedante, ele consegue explicar coisas muito técnicas e muito complicadas de uma forma muito coloquial. Ele às vezes faz exemplos fáceis, onde as pessoas, de modo geral, compreendem. E ele também conseguiu mostrar o seguinte: olha, não vamos ideologizar a nossa conversa. Então assim, tira a tua camiseta, eu tiro a minha e vamos falar do negócio que a gente tem aqui, que é resolver essa questão das contas públicas. Por que é muito importante? Hoje em dia a gente está dependendo muito do investimento estrangeiro, por quê? Porque a gente não paga as próprias contas.
E aí é que vem a necessidade de a gente ficar com lupa no mercado financeiro. O mercado financeiro ontem já tinha precificado esse desencontro entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, volta a dizer, completamente desnecessário de ambas as partes. E aí, o que aconteceu? Derrubou, caiu, despencou, o dólar subiu, foi a quase 4. Hoje o dólar estava cotado no meio da tarde, aliás, no meio da manhã, já estava a R$4. E aí, com essa conversa, depois do almoço, ambos, tanto o Rodrigo Maia quanto o Paulo Guedes, foram à imprensa, colocaram panos quentes, colocando o seguinte: nós estamos juntos para resolver essa reforma. E por que é importante? Sem essa reforma, é impressionante a falta de investimento que nós vamos ter. E isso impacta, são 12.700.000 pessoas sem emprego no nosso país. Então, o dólar hoje fechou a 13,91, a Bolsa teve depois de ter caído 3%, subiu 2,7%, fechou em 94.389 pontos. Petrobras, bancos foram ativos que ganharam bastante hoje, tiveram altas de 3%. E eu queria só chamar a atenção, e lembrei muito do Gustavo, que hoje saiu uns dados que tem também na CVM, qualquer um pode buscar isso nos balanços dessas empresas, mas os lucros das maiores empresas estatais do nosso país é o mais alto já registrado nos últimos, desde 2011. A soma do lucro das 3 maiores empresas estatais atingiu um montante de 51 bilhões de reais. Eu estou falando de Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras. Então, isso é bem positivo para nós. Então, assim, essa reforma da Previdência é uma necessidade. Ela tem que ser discutida, ela tem que ser conversada. Semana que vem, graças a Deus, vai ter pessoas que são a favor e contra a debater isso, né? E nós precisamos realmente baixar a guarda e entender que política tem que ser feita. Não é o tomar lá da cá, mas a boa e velha em política. Nós estamos num país democrático, precisamos conversar, precisamos ouvir as outras partes, né? Vai acontecer neste final de semana, especificamente neste sábado, dia 30, um encontro muito peculiar e muito bacana. Eu quero fazer o convite a todos vocês. Vai acontecer o Encontro da Vizinhança na Calçada. Vai ser sábado, dia 30 agora, na rua Olavo Bilac, naquela que pedaço entre a Lima e Silva e a José do Patrocínio. Neste período, que será das 14h30 até as 19 horas, vão acontecer atividades gratuitas. O objetivo qual é? Juntar os vizinhos para se divertir, para discutir melhorias para a região, entre outras coisas. Esta vizinhança na calçada faz uma série de ações e parcerias na área da segurança, na área do meio ambiente, da adoção responsável de animais, da educação, da alteração de leis, congregando sempre o morador e empresários dos 19 bairros que compõem a região do centro de Porto Alegre. Portanto, ele é aberto, um encontro aberto a todas as famílias. O regimento da Polícia Militar, que é polícia montada, né, Vitorino, que tem dos cavalos, vão levar os cavalos para as crianças passearem. Tem o ônibus Brincalhão, que disponibiliza uma série de jogos e brincadeiras a crianças de colo, acho pouco exagerado, até as crianças de 90 anos, Cantofani. O Canil do Boy vai fazer uma apresentação com os cães adestrados, o que sempre chama a atenção da população. Vai ter coleta de óleo de cozinha, de resíduos eletrônicos, enfim, há uma série de brindes para concorrer a este sorteio. A pessoa que for, aquele convidado, leva um prato de doce, um prato de salgado e assim ajuda na colaboração com aquele que é o piquenique coletivo. Se todos os bairros fizessem isso... Seria legal. Muitas vezes essa participação comunitária supera as necessidades e até mesmo a ideia de projetos oficiais, enfim. Magda, bem encrenca por aí. Hoje foi apresentado... Eu falei em criança e tu te lembrou, né? Lembrei. Foi apresentado no Senado o projeto do senador Flávio Bolsonaro. É Flávio, né? Flávio. É porque eu sempre me atrapalho. É o Flávio, é o Carlos, é o Amorim, é o Jabuticaba. Eu nunca sei quem é. Tem tanto filho, esse cara que eu não sei quem é. Flávio Bolsonaro. Reduzindo a maioridade penal para 14 anos. Boa. Eu sei que vai ter bate-boca, vai ter gente contra, gente a favor. Muita gente contra, vai ter gente contra, gente a favor. Debate democrático, vamos ao debate. Mas a proposta é uma proposta interessante,
porque está vislumbrando o que vem acontecendo, especialmente no crime organizado, onde os jovens de 15, 16, 17 anos são recrutados como soldados. E quando presos por crimes, assassinatos, eles mandam os garotos matar quem tem que morrer. Sim. E se o garoto for pego, for preso, o tráfico mantém a família pelos 3 anos que ele fica preso. Então, assim, isso está se tornando muito perigoso na região do ABC Paulista. Nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro, hoje, 90% dos chamados soldados do tráfico são meninos de 15 a 17 anos. Vai impactar outras regiões do Brasil que talvez não tenham esse tipo de coisa, mas aqui tem. Aquele menino de Novo Hamburgo de 16 anos que confessou 17 homicídios e foram identificados só 11. 17 anos. 6 passou. Então, assim, a proposta do senador Flávio Bolsonaro é uma proposta polêmica, mas eu não vou fugir ao que eu já disse aqui nesse programa ao longo do tempo. Sou favorável à redução da maioridade penal e a minha proposta sempre foi 14 anos, muito antes do Flávio nascer. Então, eu concordo com a proposta do senador e o assunto fica lançado. É verdade, eu não sei. Claro, eu não sou do judiciário, não sou advogada. Não, mas... a proposta ali, ela tem proposta, por exemplo, vai ter uma segregação até 17 anos, vão ser prisões especiais. Na prática, a fase vai deixar de ser uma unidade de recuperação. Vai ser uma prisão. Vai ser uma penitenciária. Um grado na janela, tudo vai ser preso como outro qualquer. Na prática é isso. Né? Aí depois de 18, passa para penitenciária convencional. Vai ser uma penitenciária que vai ter uma fase de 14 até 17. O objetivo, na prática, não vai mudar muito o modo da reclusão. Vai mudar o período da reclusão. Porque quem matar alguém, com 16 anos, quem matar alguém e pegar 20 anos de cadeia, vai cumprir as regras de quem matou alguém e cumpriu 20 anos de cadeia. Não é aquela não coisa vai sair com 3 16 anos. que sai com 18. Pega um guri desse com 17, manda ele matar 6. Ele vai ficar 3 anos preso e vai embora. Dona Magda, a verdade é que as pessoas são produto do próprio meio, né? São produto do meio, isso é uma coisa óbvia. Mas tem determinadas pessoas que já têm uma índole ruim. Já nascem ruins. Tem o DNA ruim. Sim, eles, por mais que tenham nascido numa família estruturada, numa família maravilhosa, eles vão, durante o decorrer da sua vida, cometer crimes. Isso é uma coisa lógica. E diminuir a idade penal, porque muita gente diz, mas o camarada não teve família, foi criado na rua. Eu tive 2 amigos que foram criados na rua. Eram meninos de rua, um faleceu recentemente. Menino de rua, simplesmente, menino de rua. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que vocês conhecem, Aguinaldo Timóteo. Sim, Aguinaldo Timóteo era um garoto de rua lá em Minas Gerais. Verdade. Veio para o Rio de Janeiro, passou fome, dormiu na praça, etc. Conseguiu um emprego, conseguiu tirar a carteira de motorista na sua época. A Ângela Maria ficou com pena dele e deu para ele o emprego de motorista. E aí ele começou a cantar, mas você canta bem e tal, até que gravou o primeiro disco e disparou e aconteceu. Ele era um menino de rua, então, mas ele tinha uma índole boa, ele tinha uma índole de uma pessoa que podia ser aproveitada se tivesse uma oportunidade. Então, as pessoas nascem ruins, tem pessoas que são ruins pela própria essência, pela própria natureza. Eu me lembro de uma frase que eu aprendi há muitos e muitos anos atrás, né? Ninguém muda na sua essência. Talvez a pessoa que me disse isso esteja ouvindo. É que, Magda, até sobre essa temática, o entendimento, claro, um dos principais crimes associados aos jovens é o tráfico de drogas e também o homicídio, mas só que eu vejo que em alguns momentos, claro, a gente está pensando na realidade de hoje, mas o tráfico, a gente entendendo como funciona, e até pela situação socioeconômica desses garotos que entram dentro do tráfico, é difícil, porque eles só vão diminuir a idade. Só as pessoas que serão recrutadas para ser guerreiros serão ainda mais jovens do que as que são recrutadas hoje. A gente fala de um entendimento, a gente, claro, pensa no fim, mas a gente não está pensando no começo da operação, quem sabe medidas que possam de algum momento serem mais efetivas, e a gente até entende o Ricardo Vélez, que numa declaração completamente torta disse que o Pablo Escobar estava certo em criar campinhos de futebol e bibliotecas para tirar os jovens das ruas, das favelas, criando uma situação que agrade mais, porque eu até recentemente vi um documentário onde jovens que passaram pelo tráfico falavam, para mim era muito fácil, em 2 dias eu ganhava R$5.000, algo que
com um mês de trabalho, a gente fala assim, jovens de 13, 14 anos que trabalham e estudam e fala assim, ganhar 5 mil, às vezes eu dava dinheiro para minha mãe, dava dinheiro para o meu tio, e o pior disso é que esse jovem teria sido aliciado pelo irmão, que era 2 anos mais velho, que fez a proposta. Então é uma realidade muito diferente daquela que a gente fala, a pessoa tem uma tendência a ser má, a ser ruim, só que a gente fala também de uma realidade socioeconômica muito diferente daquela que nós estamos inseridos, né? Que eu até inserido e me surpreendi com essa declaração, porque ele não foi aliciado por alguém que passava na rua, mas pelo próprio irmão que estava dentro da casa e falou, quer ganhar 5 mil reais? A mãe não tá te incomodando que tu deve 10 pila pra ela, ganha 5 mil reais fazendo isso 2 dias, e nesses 2 dias ele acaba sendo pego. Olha, o Dudu Alvarez, como sempre, está na nossa audiência e sempre é um homem com uma cultura e com uma vivência muito grande, diz o seguinte, Emílio Santiago também foi um menino de rua. Verdade. Era uma pessoa doce, uma pessoa educada, advogado, formou-se em Direito e sem dúvida alguma, ficou na história como um dos melhores cantores que nós já tivemos até hoje no Brasil. Magda e o Edson Bueno também, que ele foi médico, ele era engraxate nas ruas do Rio de Janeiro, depois ele se formou em medicina, fundou a Mil e depois vendeu, ele é falecido, mas é um case de sucesso também e ele era engraxate na frente do Copacabana Palace. O Joaquim Barbosa, presidente do STF, era filho de uma costureira. O Alceu Colares. O Alceu Colares, meu amigo. O Brasinha lá do Grêmio também foi Brasinha, grande figura. Por sinal, me reclamou pela terceira vez que ainda não fomos comer um churrasco no sítio dele lá. Um cara muito legal. Estou reiterando, nós fomos convidados e eu já transmiti ao vivo para a bancada aqui. Eu quero votar na matéria, dona Magda, por motivos diversos. Primeiro, não acho primeiro reconheço que é uma realidade, estão usando os jovens para recrutar para o crime, mas isso não é isso que vai ser corrigido, porque simplesmente vão pegar os mais novinhos, estão pegando os de 12 e daqui a pouco estão pegando os de 12, né? Mas tem que baixar a maioridade porque pela compreensão do ser humano, como nós reconhecemos que o ser humano evoluiu, né? Que o ser humano hoje já sai para trabalhar, faz filho, faz sexo, hoje se fazia sexo com 20, hoje as pessoas estão fazendo com 13, 14 anos. Se houve a evolução ou involução, não é essa a matéria. Mas hoje há uma compreensão melhor da sociedade. E a proteção que havia ao menor é exatamente isso, que ele não tivesse ciência do que estivesse fazendo. E hoje, não tenho a mínima dúvida que um jovem de 16 anos sabe e muito bem o que está fazendo. Eu sou mais, não pactuaria com os 14 anos, porque acho que os 14 anos vai gerar exatamente essa discussão, vai ser muito difícil aprovar no nosso Congresso aqui o 14 anos. Mas acho que a sociedade está madura para aproveitar os 16 anos. Agora, se não paralelamente criarmos os enfrentamentos, o que são? Nós não conseguimos prender, dona Magda. Tem gente que assassinou um sábado e está lá numa delegacia porque não tem onde colocar. Imagina quando nós pegarmos essa população carcerária. Então, temos que tomar atitudes paralelas antes de implementar uma maioridade que eu acho que está a caminho natural, porque os 16 anos hoje já é um homem, né? Olha aqui, deixa eu voltar num assunto aqui com vocês. Meu irmão é muito engraçadinho, meu irmãozinho. E ele mandou uma coisa para vocês aqui, para os meninos. Nós, lá na metade da semana, no início da semana, como é a semana de Porto Alegre, enfim, nós lembramos de lugares, de coisas, de lojas, de pessoas maravilhosas. E aí o meu irmãozinho diz assim, hoje já é quinta-feira e até agora não vi nenhuma manifestação dos meninos lembrando da Marli. Isso é esquecimento ou é ingratidão? Porque ele é pretérito a nós, dona Magda. Não é, não. A Marli é pretérito a nós. Pretérito a nós. É assim. Eu paguei pelo que eu sempre tive de graça. Mas lembram da Marli, né? Lógico. O viaduto da Marli, onde ficava tudo. Mas nós éramos pré-adolescentes na época da Marli. Que barbaridade! Tá louco, Russell. Barbaridade. Tu tá louco? Estamos falando da Marli, né?
Nós estamos falando da Marli. Acho que são Marlis diferentes. Eu acho. Nós estamos falando da mesma Marli. Porque essa eu trabalhava na TV e ela tinha casa, mas enfim, eu lembro da Marli, pronto. Magda, a gente estava falando Nunca agora fui, mas de lembro. Eu adolescentes. não quero mais lembrar daquela ingrata. Nós estávamos falando agora de adolescentes na faixa dos 14 e 15 anos e saiu uma pesquisa muito triste e eu chamo a atenção aqui para o nosso Marne, que a gente está sempre estimulando a leitura e falando da importância dos livros. Pois, segundo essa pesquisa, a cada 4 alunos do 9º ano, apenas um tem o hábito de ler, nessa faixa de 14 a 15 anos. 50% dessas crianças, desses adolescentes, dizem que leem de vez em quando. 25% é que só dizem que leem regularmente e 25% dizem que nunca leem. E sabem-se que estudos provam que crianças que leem frequentemente são crianças que tiveram pais ou pessoas próximas que leram histórias para essas crianças. Ficaram mais afastados dos eletrônicos, porque realmente é incompatível tu colocar um eletrônico e um livro. É claro que a criança vai ter muito mais interesse para o eletrônico, enquanto que, na verdade, a gente sabe que estimula raciocínio, melhora uma série de interpretações, ativa a criatividade, que são fatores que, para esse próximo milênio que está aqui agora, essas crianças, futuros profissionais, precisam dessas habilidades que a leitura tanto transforma. Então, fica aí esse registro um tanto avassalador, e o que mais me chamou a atenção é que metade das escolas públicas do nosso país não tem sequer uma biblioteca. E nós temos uma lei que não está em vigor, mas ela existe, dizendo que para cada aluno matriculado, toda escola pública deveria ter pelo menos um livro em sua biblioteca. Então, o que adianta ter boas leis se elas não conseguem ser implementadas? O Manuel Dátria diz o seguinte: essa dupla, que é o Chicão Tofani e a Magda Beatriz, representa uma beleza fashion dos aniversários de Porto Alegre. Isso é uma realidade. O cara tem bom gosto, ele sente o padrão do que é clássico, o que é velho, o que é cult. Nós somos cult. Nós somos cult. Cult é Rolling Stones, é Mick Jagger. Comparar a beleza da Magda Beatriz com o Chicão Tofani. Querido, ele não está fazendo, ele está fazendo uma correlação de beleza em relação à mídia. Eu, se fosse de novo, eu acho que eu vou entrar para retaliação. Parou, retaliação. Vamos parar de retaliar. Eu vou direto no Olha aqui, ó, aqui para Roberta. Dona Cenourinha, eu não aceitaria. Dona Cenourinha, olha só os níveis da advocacia do Rio Grande do Sul. Lamarca teve aqui, Lamarca pega esse cara e tira. Da operação caça esse cara logo. Calma, toma um cafezinho, toma um mar. Olha, eu prefiro que ele me chame de Dona Cenourinha do que Tia Suquita. Tia Suquita. Tia Suquita não ia ficar bem. Pior. Tia Suquita é brincadeira. Isso é uma cenoura. Olha aqui, ó, o Marcelo Guinato disse assim: boa noite, gente. Que o semblante do Ruschel mudou com o retorno da Roberta. Mudou. Foi assim que ele escreveu. Aí ele diz assim, ó: tava com saudades do bordão da Roberta. Eu fiz um levantamento. Ah, que bonitinho. Pois é, eu gosto dos levantamentos, porque são dados. Tá, não precisa... Que palavra bonita, levantamento. Levantamento. Uma saudade. Não tem Magrenal, quando quer dar um chute, diz assim, eu vi no Daily Mirror em Londres. Como é que eu vou saber que viu a notícia? Nem o Mari nem o Chicão tem por hábito mais fazer levantamento. Hoje eles dão a notícia assim. Ah, é? Não, eu De acho novo, que olha, não. você tem uma intenção aqui. Não. Eu acho que... Eu posso dizer uma coisa pra vocês? Eu acho que tá na hora de vocês pegarem ele lá na saída, porque ele tá muito passado. Tá muito passado, viu, mãe? Eu acho que vocês têm que esperar ele na saída. Essa expressão eu não ouvia. Vamos bater o brinde. Pegar na saída. Vamos bater o brinde. Essa foi legal, dona. Pegar na saída. Se lembra? Vou te pegar na saída. Vou bater teu brinde. Vou te pegar na saída. Vou te pegar na saída. Eu tenho uma última notícia. Então fale logo. Sobre o General Mourão. General Mourão, que homem centrado, que homem fantástico. Ele coloca o seu posicionamento com um raciocínio espetacular, né? Ele disse o seguinte: a 64 não é uma comemoração, e sim uma recordação, que foi o que o Bolsonaro depois disse. Remendou tudo isso. Até aqui, ó. Nada mais justo que se fale de 64 para a juventude. O Mourão é realmente extremamente articulado. Enquanto o Bolsonaro em São Paulo, como o Mourão, estava, enfim, em outras atividades, o Mourão esteve na casa de Paulo Scaff, presidente da Fiesp, junto com grandes empresários paulistas, escutando várias reivindicações e vários empresários colocando para ele a importância do diálogo, a importância de
haver realmente uma maior participação do próprio presidente Bolsonaro em assumir a bandeira da reforma da Previdência. Por quê? Porque os grandes empresários estão atentos e temerosos de uma terceira recessão no nosso país. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, realmente, o Mourão, nesse sentido, ele está sendo um craque, né? Está sabendo ouvir e está sabendo colocar a situação de uma forma bastante equilibrada, me parece. O Mourão, para mim, é o que mais tem pinta e porte e atitudes de presidente, né? Completamente. E cada vez mais ele parece estar cimentando seu caminho para, quem sabe, possivelmente assumir a presidência, porque ele está sempre falando, sempre tentando remendar aquilo que o Jair Bolsonaro coloca, sai errado na mídia, ele se expressa, depois tem que se explicar. E o Mourão até fez isso novamente, quando ele falou a respeito do golpe de 64, comemorar ou não comemorar, ele fala que para os militares, e ele como uma figura que está inserido nesse contexto, fala que é uma data para ser recordada, pois é um fato histórico. O ato de comemorar, celebrar, é um direito de cada um. Ele até falou que as pessoas têm os meios legais para procurar esse objetivo de não comemorar, mas apenas lembrar. Ele disse, para os militares é uma data a ser lembrada, pois é um fato histórico, acabou colocando panos quentes, e até o próprio Jair Bolsonaro, que deu essa declaração dizendo que tem que ser celebrada a data, ele nem estará aqui no Brasil, ele estará em Israel, fazendo então uma visita ao premier, né, que teve aqui na sua Aliás, posse. ele já mudou, não vai mais ser embaixada, vai ser um escritório. Exato, porque mais uma vez. É um consulado, né? Ele falou escritório. Agora à tarde houve uma mudança, o presidente Jair Bolsonaro na sua live, ele faz live sempre às quintas-feiras, fez uma live e disse o seguinte, teve uma gritaria aí dos partidos de esquerda e o Instituto Vladimir Herzog e mais familiares de desaparecidos políticos fizeram uma barulheira, entraram na justiça, procuraram o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal encaminhou uma ação, o ministro Fachin distribuiu, pediu informação, e virou uma bagunça. Eles não querem que... O presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, é uma ordem do dia dos quartéis militares e em momento algum se falou em celebração ou comemoração. É uma lembrança do 31 de março. E isso não pode ser impedido numa ordem do dia militar, um assunto estritamente militar, e quero crer que os tribunais que hoje dominam o país e que mandam no país, que quem manda no Brasil hoje são os tribunais, os tribunais não se metam nisso. Não se metam, é um conselho que eu estou dando. Não se metam em ordem do dia de quartéis militares. Vocês vão arrumar sarna para se coçar, tá? É um recadinho. Gustavo Vitorino, tem uma outra informação, e aí eu quero passar a todos os telespectadores, mas como o Gustavo comentou mais cedo, está no osul.com.br, entre outras notícias, a notícia de que a deputada federal gaúcha, que é a Fernanda Melchiona, ela se elegeu deputada federal pelo PSOL, vai denunciar o governo Bolsonaro ao Parlamento do Mercosul. Ela se tornará membro titular do Parlamento do Mercosul na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, não podia ser outro, né? Tinha que ser o dia dos bobos mesmo. Na ocasião, vai denunciar o governo de Jair Bolsonaro, tá? É a primeira sessão... Mas denunciar de quê? Pois ela vai denunciar, ela destaca como que há recorrentes ataques à democracia e aos direitos humanos. Mas que ataque à democracia? Ela não foi eleita. Ela destaca como exemplo a orientação recente, que é justamente sobre essa celebração que você está falando. Mas ela já começa desinformada, ilustre deputada. Quem eu conheço, que eu tenho um carinho, respeito, mas politicamente é uma pessoa que está do outro lado. Ela vai falar sobre uma coisa que ela não está sabendo, porque o presidente Bolsonaro acabou de explicar que é uma ordem do dia, lembrando o 31 de março. Não vai ter celebração, não vai ter festa, não vai ter champanhe, não vai ter uísque, não vai ter nada. Ao contrário da esquerda, que comemora, porque os que estão reclamando aí, conseguiram uma tal de comissão da verdade, receber uma bolada de dinheiro, e tem gente ganhando 10, 12, 15, 20 mil por mês, a título de indenização por perseguição política. Gente que não tomou um tapa. Gente que não tomou um tapa e arrumou uma boquinha. Via Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, que patrocinaram essa vigarice, que isso é uma vigarice com a população. Porque muitos desses
que se dizem prejudicados e que recebem hoje 10, 12, 15, 20 mil por mês de indenização, alguns não tomaram tapa e outros mataram chefes de família. Como o seu homenageado do filme, esse seu Lamarca, que fuzilou um sargento na frente da mulher e dos filhos. Que matou gente da própria esquerda. Mas existe um levantamento sobre os civis, os militares que morreram, só para título de informação? Sim, os quartéis têm a relação de militares que foram assassinados pela esquerda. E civis também, porque muitos civis foram assassinados pela esquerda. E tu teria ideia disso? Não, os militares nunca falaram sobre isso. Nunca revelaram, né? Eles nunca divulgaram dados estatísticos. Ruschel. Dona Magda, o Moro esteve quarta-feira em Brasília e fez uma manifestação muito forte, porque ele apresentou o pacote anticorrupção. Este pacote contém ali, hoje eu abri o programa falando do julgamento que nós teremos dia 10, que vai ser a prisão em segunda instância. E ele, neste pacote, ele aborda esse tema, ele quer tornar isso lei. Ele quer mudar não através de uma jurisprudência, mas sim através de uma lei. E este projeto está lá. A primeira discussão é que esse projeto não poderia tramitar junto com a Previdência. Ele deu a primeira reclamada forte, porque matérias dessa relevância não poderiam ficar esperando a Previdência. E por quê? Os congressistas não têm tempo de trabalhar, Então ele fez essa primeira reclamação e em muito boa hora. A segunda, ele deu um carteiraço forte e nem poderia ser diferente, porque começou a se insinuar de que o projeto seria aprovado, porque mexe no Código Penal, no Código de Processo Penal, mas que tirariam, lógico, os congressistas querem tirar essa matéria da prisão em segunda instância. E ele disse que não aceitaria, ele preferiria retirar todo o projeto e se retirar, se tirassem esta questão da prisão da segunda instância. Tem lá o deputado Capitão Augusto, que é relator do grupo de trabalho, que foi o primeiro que disse que queria, partido PR, fui ver que partido ele era, PR, Partido Republicano, que queria tirar essa coisa e dizia que passaria fácil. Então, diante da repercussão, a matéria segue. Então ela vai tramitar, ela não vai ficar parada, não retiraram isso e aí vai se começar essa discussão. Acho que em muito boa hora o Moro bateu o pé nessa questão porque ela é importantíssima. Nesta quinta-feira... Se retira esse dispositivo, acaba a lei. Sim. Acaba a lei. Porque aí volta aquela história do só depois de STF e STJ, acabou, a impunidade está instituída. Eu gostaria de falar só um pouquinho a respeito disso. Primeiro do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, que é um homem que tem uma formação extraordinária, um homem com liderança, ele tem liderança. Eu sou admirador dele, os seus conceitos keynesianos, que foi um dos grandes economistas que todo mundo segue, as pessoas seguem porque os princípios dele são basilares. Eu digo mais a vocês, quando ele bateu na mesa, ele disse, eu prefiro ir embora se a coisa continuar assim. Então as pessoas estão voltando atrás. O Rodrigo Maia e o próprio Bolsonaro já vão se acertar, não é bem assim, vamos conversar, etc., para o bem do Brasil. O Rodrigo Maia disse agora, eu vi antes de vir para cá, que ele já está dizendo, não, o bem do Brasil, os dois estão dizendo a mesma coisa, atrás. E ainda hoje eu fiz um apelo na Rádio Pampa, eu disse, olha, o Bolsonaro precisa ter alguém do lado dele, que goste dele, que seja fã dele, admirador dele. Senhor presidente, não é assim. Não é assim. Eu acho que a mulher dele tem que falar com ele. Sim, que mulher maravilhosa. A mulher dele tem que chegar para ele e dizer assim, querido, não precisa ter razão, não queira ter razão, tu é presidente, tu tem que apaziguar, tu tem que escutar as partes diferentes. pai da nação. Tu precisa ser político. Vamos mandar a doutora Roberta lá pro... Realmente, porque ele está fazendo um estrago. E com isso a gente vê o desespero dessas pessoas que acordam de manhã e choram porque não conseguem emprego 2, 3 anos. Quer dizer, é muito grave o que eles estão fazendo. Muito grave. Para concluir, eu quero falar a respeito do Moro. O Moro também é outro. O Moro disse, se não passar esse pacote, eu vou embora. E nas entrelinhas, eles já chamaram ele lá para fazer. Também, né? O Paulo Guedes disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Paulo Guedes é consagrado, ele pode ser diretor de onde ele quiser, em qualquer lugar, não vai para os Estados Unidos na mesma hora. Fala inglês com fluência fantástica. Tem que respeitar as pessoas. Tem que ouvir desaforo da Cátia Abreu, aquela Me permite uma parte, Mari. Me permite uma parte. O senhor é muito gentil e concedendo a parte. Ele disse exatamente isso, que se não for aprovada a reforma da Previdência, ele vai largar, porque ele não tem queda para bombeiro, que não faz sentido ele ficar lá, porque se for só para apagar incêndio, por isso que ele disse que não seria. Então chama os bombeiros. Se for só para apagar
apagar incêndio, chama os bombeiros. Chama os bombeiros. Mário. Obrigado pela parte, seu Mário. O senhor é muito gentil. O senhor está muito simpático. Eu noto do seu semblante um esplendor afetivo, não sei por que isso. Não, mas finalizando é o seguinte, se não houver consenso, não vai acontecer nada. E o país está naufragando. Tá. Aquela história do final do túnel, né? Tem que achar o túnel primeiro. Muito bem. E nesta quinta-feira, ainda dentro dessa semana de Porto Alegre, aconteceu a solenidade de inauguração da Delegacia de Polícia, que é especializada, que será especializada a repressão a roubos em transportes coletivos. A força-tarefa que deu origem a este órgão, desde 2016, desde março de 2016, eles estavam somando esforços. O sistema de monitoramento de placas já contribui para o controle, mas tem uma série de outros mecanismos que eles querem implantar. Então, Daniel Mendels, que é o titular da delegacia, essa de combate ao roubo ao transporte coletivo, ele diz que uma das ações em destaque é justamente o treinamento dos profissionais de transporte. Lembrando que com isso caiu um pouco o número de ocorrências. www.sul.com.br é onde eu estou lendo estas e outras notícias, que você também pode fazer o mesmo. Não custa absolutamente nada. Baixa o aplicativo na plataforma que você mais gosta, na plataforma que você costuma usar, e você fica informado todos os minutos do dia e da noite. E o melhor de tudo, você não paga absolutamente nada. E hoje em dia não tem mais nada de graça. Fiz Marne Barcelos agora, não tem mais nada de graça. Fiz o Marne, igual o Marne. osul.com.br. Pois não. Eu queria falar uma coisa interessante. Quando lançar o meu livro agora, dia 25 de abril, no Nova York, uma grande festa. Em Nova York? Não, no Nova York 72. No Nova York 72. Eu espero que seja uma festa legal, com balada, tudo que é a cara do livro. O livro vai ser o primeiro livro brasileiro a ter um QR Code, que a Ana Guiar deve saber disso. Instalado no livro, que a pessoa aponta o celular, a câmera do celular do livro, ele entra no link de músicas do faz medley, a leitura do QR Code. Faz a leitura das músicas, exatamente. Que o QR Code te redireciona para uma página. Exatamente, que o programa usou durante esses anos. Muito tecnológico. Muito legal. Então, tu pega um livro, leva para casa e tem um link de música da década de 80, 90, Revival. 2000. Revival. Isso é muito legal. A pessoa vai curtir, né? Vai curtir. Mas quem está curtindo a gente lá no Facebook também é o Baltazar Paiva, que fala sobre a leitura, que ele fala que aprendeu a ler antes de entrar na escola, foi a mãe dele que ensinou, e ler é essencial na infância. Ainda o Thiago Máximo, muitos brasileiros acho que passaram por isso, que ele fala que aprendeu a ler, a mãe dele incentivou através dos gibis. Eu era o rei do gibi. Acabavam incentivando a garotada. Hoje, com os smartphones, celular, é um pouquinho mais difícil, né? Mas os gibis foi um método educacional muito efetivo para muitos. Mas funciona, ainda mais hoje em dia com o smartphone e tecnologia, é um jeito de fazer com que a criança venha pro livro. Nós somos da geração. Eu tinha um personagem que eu gostava muito, amigo do dono Pateta. Me lembra um amigo. O Pateta. Pateta me lembra um amigo. Pateta, o Mickey. Nós somos da geração que trocava gibis no cinema. Era muito. Se aguardava o domingo. Agora eu fiz o Mário sorrir. Se aguardava a chegada do domingo, se ia com aquela pilha de gibizinha ali para fazer a troca. Olha aqui, ainda com o título de Lembranças das Coisas Boas de Porto Alegre, a Adriana Brandão mandou inclusive um link, e ela tem um blog também que ela mandou. Ela disse que o Marne ia gostar muito. Ela cita aqui algumas coisas. Porto Visão, era um programa apresentado segunda a sexta-feira, TV Difusora, Sérgio Schiller e Fontela, eventualmente Magda Beatriz. As noites eram marcadas pelo noticiário Câmera 10, que teve muitos apresentadores e comentaristas. Ana Amélia Lemos foi uma, a ex-Miss Brasil Ieda Maria Vargas, Sérgio Schiller, Magda Beatriz. Quando a difusora... Tem todas, dona Amanda? Querido, quando eu digo assim, vocês podem não gostar de mim, vocês podem querer meu lugar, mas vocês têm que respeitar os mais de 40 anos que eu tenho de televisão e toda a experiência que eu tenho. Tem que respeitar. Claro. Tem que botar o rabo no meio das pernas e respeitar. Eu vou fazer que nem o Grêmio. Nós vamos botar uma estátua pra senhora. Olha aqui, Magda Beatriz era apresentadora do Câmera 2, programa de entrevistas culturais Magda Beatriz, as Panteras de Caldas, que eram chamadas pelo comentarista do caderno de TV da Zero Hora, o Tiaraju Brockstead, eram Magda Beatriz, Marina Conter, Tânia Carvalho, Aninha Comas e Liliana Reid.
E aí, por isso que a Adriana diz assim, ainda no embalo das doces lembranças, seguem alguns nomes, o e-mail extenso e sei que não poderá ser lido no ar. Você sim, pois tua história confunde-se com a da nossa bela Porto Alegre. Super beijo a você e a toda a amada bancada, Adriana Brandão. Boa lembrança que ela trouxe para mim. Obrigada, Adriana. Chicão, tu também tá nessas lembranças. Não, mas é que eu estou sempre me reatualizando, eu tenho um revival todo dia. Mas, querido, tem que ter lembrança, tem que ter passado. Mas mais do que eu tenho Quem não lembrança... tem passado não tem futuro. Mas, querido, eu fiz um livro todo baseado nisso, falei do Atualidade. Isso que eu estou dizendo, tu também é um personagem. Que existia também do Porto Visão. Eu peguei um pedaço quando começou em 83 com o Bibo, que era o meio-dia hora local. Porto Visão nunca aconteceu com o Bibo. Não, mas a sequência do Porto Visão foi o meio-dia hora local na Bandeirantes. E eu peguei Daut, foi o a TV Difusora. Não era Bandeirantes, era TV Difusora. Eu só vou comprar o livro do Chicão Tofani se aparecer uma foto quando ele era sushi man, mas ele era o prato. Não, essa não podia botar. Ele já me contou essa história. O que é isso? Mas a dona Ana me surpreende a cada participação. Gente, ninguém entendeu nada. Vamos por partes. Chicão era o bebê junto? Posso me retirar do programa, dona Ana? É que eu era contratado, às vezes, despedida de solteiro, eu e um modelo top em Porto Alegre, que trabalhou na Globo, para ser sushi das mulheres. Só que ele cobrava cachê, eu ia pelo bife, pela festa. Aí os dias que o cara ficava deitado. E era só pelo bife que tu não gosta de comida japonesa. Nada de japonesa. Mas Magda, ficava deitada na mesa, de sunga, bota, às vezes coturno, para dar um lance erótico, e as mulheres lançavam rocket, roupas, comida japonesa. E ficavam no rolo ali. É por isso que tu acha que todo mundo tem preço, todo mundo faz coisa com preço. Mas eu fazia de graça até. Não, ok, mas por isso, olha só, o cara era... Ele era o sushi man, ele já era o sushi Não era o sushi man, ele era o sushi. Ele era o sushi, a pessoa comia o sushi que no seu corpo ali. Não, é legal, é a pessoa que faz. O sushi man que não ficava com cheiro de peixe podre, não? Olha só, olha aqui. Tu já imaginou ele de sushi? Mas que coisa horrorosa, dona Maria. A barriga do Zé Comé fazia uma montanha assim, descia a planície reta. Olha o olhar de desprezo do Zé Colmeia pra ti. Olha o olhar de desprezo. Eu gosto do Zé Colmeia, ninguém, mas eu gosto dele. Deixa eu só avisar uma coisa pra ti. Ele teve um ataque de flatulência. Ele fez o divórcio do manhã, namorado, e não cobrou. Só que na volta... Ele queria... Que eu pedi pra dar uma força pra ele. Ele tá saindo da minha operação e se divorciando do ex-marido. Ele foi lá pra Canoas, fez o divórcio, mas na volta em cima dela. Que barbaridade. Não é verdade. Não, Chicão, não. Foi todo mundo deu em cima dela dos amigos. Falta de respeito, não diga isso. Olha, falta de respeito é um troço complicado. Olha, vamos mudar de assunto. Vamos aos aniversariantes. Vamos aos aniversariantes. Primeiro aniversariante, um autor russo que morreu em 1936, chamado Máximo Gorki. Máximo Gorki foi um dos autores perseguidos pelo regime stalinista, que foi o regime mais criminoso da face da Terra. Aqueles pogroms, a eliminação da comunidade judaica em grande parte da Rússia, os milhares e milhares de oficiais do exército russo que foram assassinados, os gulags enviados lá para os Urais, lá o raio que o parta, como diz o Vitorino. O que esse Stalin fez na Rússia foi uma coisa extraordinária. E o Máximo Gorki era um dos escritores perseguidos pelo regime stalinista. O segundo aniversariante de hoje, Luiz Viana Filho, que foi governador do belo estado da Bahia. Outro aniversariante, meu querido amigo Adelino Moreira. Adelino Moreira foi um grande compositor, é um português. Estou bem, vou para viver no Brasil. E começou a compor músicas e entregou para o Nelson Gonçalves, meu querido amigo Nelson Gonçalves. E aí gravou A Volta do Boêmio, Escultura, Vermelho 27 e tal, uma série de canções. Ficou rico vendendo discos do Nelson Gonçalves. Brigavam toda semana, mas continuavam gravando e ganhando dinheiro. Adelino Moreira, os mais antigos devem lembrar com muita saudade. Dick Bogart, um ator inglês do Reino Unido que fez sucesso em muitos filmes diferenciados que eram produzidos na Inglaterra. É isso. Me deu um branco o nome da empresa que fazia os filmes. Daqui a pouco eu vou lembrar os filmes britânicos. Tinha um nome especial que aparecia, RKO. Os italianos espaguete, faroeste, Sérgio RKO. Bom, outro aniversariante, Hermínio Belo de Carvalho, uma grande figura maravilhosa da música popular brasileira. Mário Vargas Llosa, hoje completando mais um ano de vida. Preciso falar muito, Nobel de Literatura, não preciso falar muito, né? Não. E esse o Chicão conhece, Luiz Cubija. Cubija foi um grande jogador de futebol.
do Uruguai, que tinha aquele grande ataque. Teve 2 cubijos, o Uruguai e o peruano. Tem o peruano. E o Uruguai era Cubi. Esse é o Uruguai. Esse jogador Chicão é muito bom, ele conhece os 2 até os 50 anos, Ruxo, sabia? O jogador mais longevo na história do futebol. Pô, 50 anos? 50 anos de jogar não é fácil. Pois é. Pegar, o Ruxo sabe do futebol, tem um pique tu não todo. espera da criatura o mesmo rendimento, Não, mas ele jogava bem. Jogava bem, o Stanley Matthews também chegou quase com 50 anos. E o ex-presidente peruano, falei do Marco Varela Llosa e agora falo do Alejandro Toledo, que foi também incriminado aí com o negócio da Odebrecht, está lá na prisão, tiraram ele, mas está respondendo muitos processos. Agora essa gente tudo vai sair? Sim. Não, mas isso é lá no Peru. Zizi Posse, maravilhosa, uma das melhores cantoras desse país, uma das vozes mais bonitas que eu ouvi é a voz da Zizi Posse em toda a minha vida. E é belíssima a voz dela. Ela está completando hoje, Dona Magda, 63 anos de idade. A filha dela também tem uma voz muito bonita. Mas não se compara. Claro. Eu vi entre os shows da Zizi Posse, eu assisti no Teatro do SESI aqui, um espetáculo, era só ela, era um solo, só ela no palco. Não, a mãe. Estou falando da Zizi Posse. Só ela. Era uma coisa, assim, sensacional. É a Célia Porto, que é uma cantora brasileira, completando 52 anos. A Silvia Buarque, filha do Chico Buarque. Sim, casada com... Isso. O lado norte lá, o lado da Bahia. Para. Como é que é o nome do... Daquele que tá na televisão? Claro. Usa aquele... Bom, vou adiantando aqui enquanto a gente lembra. Olha, Carlinhos Brown? Carlinhos Brown. A Mônica Carvalho, completando hoje 48 anos, lindíssima Mônica Carvalho. A outra aniversariante, a Lady Gaga, 33 anos, dona Ana. Ai, que maravilha, a pessoa que tem 33 anos, é falta de higiene ter 33 anos. E a Lady Gaga, que está aí afastada das redes sociais porque está escrevendo seu 6º álbum pop, o mais aguardado pelos fãs, porque ela vem de uma época que ela cantou jazz, depois ela foi pro country e agora volta para o pop, é o mais aguardado do ano que vem. E ela é bonita de corpo, hein? Ela é bonita, ela é uma máquina. Mas eu podia fazer uma defesa minha. Eu vou fazer um encerramento só aqui, só mais um nome aqui. A Juliana Paiva, que está completando hoje 26 anos. Que moça bonita essa Juliana Paiva. Eu não acho, mas enfim. Mas ela está de aniversário. Tanto deve achar. Eu que tenho que achar. Que ousado, mano. Eu que tenho que achar. Olha o que aconteceu agora de tarde. Mas o outro cortou. O assassino... Cortou, dona Paiva, tem que intervir agora. Dizer que ele é louco também. Diz que eu sou louco? Dizer que ele é louco. Vamos lá, fala que ele estava na fila. Não, dona Magda, a ficha dele é assim. Uma coisa bem rápida. Eu todas as manhãs mando sempre um artigo para os sites ATR, para os sites LPR, que são loucos do relógio, que são os grandes sites brasileiros de relógio. E hoje eu mandei relógios que têm alma. E queimei o Omega, que nem é vendido no Brasil, como relógio de velho. E eu não abro mão desse posicionamento. O pessoal tá me malhando pra caramba. Eu tenho um Tissot aqui. Que não é relógio tiozinho. O Omega é relógio tiozinho. Pode o James Bond usar, mas a alma dele é velha, sabe? Então pode ser comparado com o Tag Heuer, outro tipo de relógio que as pessoas usam. Sabia que o relógio envelhece o cara? Tu usa aqueles relógios com tique, até na Matic, tu é o titio, né? Na festa, né? Ai, Chicão, tô fã nem. A mulher repara muito no relógio, sabia, Roberta? Não, Chicão, tu nunca foi mulher, como é que tu diz mas isso? eu sei que a mulher repara muito no relógio. É o gadget masculino, é o acessório masculino do relógio. Não é verdade. Hoje a mulher repara porque poucos usam, a gente usa o celular. Não é, Chicão, não é. E não tem aquele relógio de tiozinho. A pessoa tem que usar o que ele gosta. Chicão, não adianta tu colocares numa pessoa uma coisa ultra, mega, master moderna, se ele não souber carregar. Isso é verdade. Não adianta, cada um tem seu estilo. Cada um tem Vitorino, tu pode colocar um Rolex e vou achar que é frio, né? Eu não sei. Se é problema entre tu e ele, vocês tiveram algum desacerto nas últimas 24 horas. Não. Fala, o que tu ia falar do assassino? Defesa do assassino da Marielle entrou agora à tarde com um laudo psiquiátrico dizendo que o rapaz é maluco e pediu uma perícia judicial. Não posso acreditar. A pior notícia vem agora. Tem pior? A publicação The Week inglesa fez um estudo em 12 países e divulgou quais as profissões que recepcionam o maior volume de loucos e psicopatas. Você viu a jornalista? A viu. O primeiro é CEO, que são CEOs de grandes empresas. Segundo, advogado. Quarto, apresentador de TV. Quinto, radialista. Meu Deus! Bingo! Tá na
podemos terminar, porque senão daqui a pouco nós tudo vamos ter uns ataques aqui. Vai ser uma loucura. Nós estamos livres de qualquer coisa. Tudo doidão. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma boa noite, bons sonhos. Amanhã a gente se encontra logo depois do Jornal da Pampa.